A Bíblia diz assim, eu serei breve. A Bíblia diz, a partir do versículo 18 de Josué, capítulo 15. A Bíblia diz assim: tomou-a, pois, Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Agora o 18. Esta, quando se foi a Oteniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, e então Caleb lhe perguntou: o que desejas? O 19. Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Para que você entenda o texto que nós acabamos de ler, é preciso entendermos algumas coisas a respeito do que o contexto nos explica, o contexto anterior a esses textos que nós acabamos de ler. E a palavra que eu quero trazer a você nessa noite, eu tomei para mim, quando eu estava meditando, como uma palavra profética. Eu tomei posse, crendo que ela vai se cumprir na minha vida. Você crê que a palavra de Deus, ela é profética e que ela se cumpre na vida de todo aquele que crê e toma posse? Então tome posse da palavra profética dessa noite para a sua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Nós acabamos de ler aqui um texto que fala a respeito de duas pessoas. Fala de um pai e fala de uma filha. A filha se chamava Axa. E o pai de Axa era Caleb. A Bíblia fala que Caleb foi um dos 12 homens que Moisés separou para espiar a terra que Deus havia prometido a Israel. É o mesmo Caleb que saiu do Egito, peregrinou pelo deserto e herdou a terra prometida, juntamente com Josué. Este Caleb casou e teve uma filha chamada Axa. E a Bíblia diz que quando Moisés enviou os 12 homens, sendo que Caleb era um desses 12 homens, para espiar a terra prometida, a Bíblia diz que eles ficaram ali, observando aquela terra, durante mais ou menos 40 dias. Após os 40 dias ali observando aquela terra, se a terra era boa, porque Deus havia prometido uma terra que emanava leite e mel. Era uma terra boa, era a terra que Deus havia prometido para os seus filhos. Havia uma promessa na vida dos filhos de Israel. Amém? Há uma promessa na nossa vida. E a Bíblia diz que ali aqueles espias estavam observando a terra. E ali eles retornam a Moisés e ao povo, e eles trazem consigo o relatório. E ali o povo ansioso para saber a respeito daquela terra. E ali chegam os espias e diz a Moisés e ao povo: realmente, a terra que Deus nos falou é uma terra boa, é uma terra abençoada, é uma terra que realmente mana leite e mel. Olha os frutos da terra. Eles trouxeram fruto da terra. A Bíblia diz que 2 homens carregaram daquele lugar, daquela terra ali, um cacho de uva pendurado numa vara. Foi preciso 2 homens pegar aquele cacho de uva, para você ver que terra abençoada. Foi o que Deus tinha prometido aos filhos de Israel. E ali
eles dando relatório dizendo: a terra é boa, a terra é abençoada, porém existe ali um grande obstáculo. Nós não temos condições de entrar naquela terra, porque naquele lugar nós vimos gigantes. Os filhos de Anak habitam aquele lugar. E a Bíblia diz que quando o povo começou a ouvir de 10 homens, 10, foram 12, tirando Josué e Calebe, os demais, os 10 que restaram, eles trouxeram um relatório muito negativo. E a Bíblia diz que quando aqueles homens começaram a falar dos obstáculos, e começaram a dizer: é impossível, não tem condições, nós não vamos conseguir, nós não temos força para entrar naquela terra e destruir aqueles gigantes, e são muitos. A Bíblia diz que o povo começou a ficar triste, o semblante do povo começou a decair, o povo começou agora a desanimar, o povo começou agora a perder a esperança, a perder a confiança. O povo agora desiste da promessa, porque havia uma promessa de Deus na vida daquele povo, mas por causa do relatório negativo, aonde disseram que havia muitos impedimentos, muitos perigos para entrar naquele lugar, o povo desanimou, e o povo deu por perdida a promessa. Agora eu pergunto para você: como você está aqui nessa noite? Será que você está desanimado ou desanimada ao ponto de desistir das promessas? Porque há uma promessa de Deus na nossa vida. O povo desanimou por causa da negatividade de alguns. A quem você tem dado ouvidos? A pessoas de fé, a pessoas perseverantes ou a pessoas inconstantes? E o povo desanimou. Mas a Bíblia diz que um se levantou. O que se levantou com ousadia, se levantou com autoridade. E a Bíblia diz que quem se levantou foi Calebe. Calebe se levantou com ousadia, com autoridade. Calebe se levantou como um homem que crê. Calebe se levantou como um que acredita, que sabe que existe um Deus no céu que domina tudo, que opera, que age e que ninguém pode impedir o seu agir. Diante da circunstância que aparentemente era irreversível, e nós estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Sim. Nós olhamos para as situações ao nosso redor, ou derredor. Nós olhamos e nós pensamos o quê? Mas está tão difícil. Será que isso vai passar? Será que essa situação vai mudar? Será que Deus vai reverter esse quadro? Mas a Bíblia diz que Calebe, diante dessas situações, ele se levantou com ousadia e com autoridade. Ele se levantou crendo no Deus que ele vinha confiando desde quando saiu do Egito. Calebe já estava com mais de 80 anos de idade. Só 40 anos ele passou no deserto. Ainda faltava enfrentar muitos obstáculos para tomar posse da promessa. Mas mesmo assim, ele se levantou com confiança, com fé, porque ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Deus que agindo ninguém pode impedir. E Calebe, quando se levanta com ousadia, Calebe, ele começa agora, amados, a falar ao povo. Ele se levanta
Quando 10 disseram, não tem como nós entrarmos naquele lugar, porque se nós entrarmos, certamente morreremos, certamente seremos destruídos. Caleb se levanta e diz o povo, está na Bíblia, eu não vou ler texto por causa do horário, mas depois você vai ler Josué capítulo 15 todo, depois você vai ler Números capítulo 13 e você vai ver, e Deuteronômio capítulo 1, você lê em casa. A Bíblia diz que Caleb se levanta e o povo estava desanimado, o povo já havia desistido. Tem gente que desiste fácil, é ou não é, amados? Quando se levanta a má notícia, tem gente que é fácil de desistir. Mas Caleb disse não, eu lutei para chegar aqui, foram 40 anos no deserto, para chegar aqui e desistir? Não. Mas o povo disse, mas e agora nós não temos condições de entrar e tomar posse da promessa. Mas Caleb se levanta e diz o povo, Caleb com ousadia, com autoridade, ele diz, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Fé, confiança. Enquanto o povo dizia, se nós formos enfrentar os habitantes de Canaã, nós vamos ser destruídos, Caleb cria que não seriam destruídos, porque havia uma promessa. Quem tem promessa de Deus não morre. Não está na Bíblia? Se tiver na posição, não morre não, enquanto não viver o propósito. Caleb diz, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha uma certeza, a promessa de Deus não foi feita para aqueles que habitam na terra, a promessa de Deus foi feita para nós. Deus não falou com eles, Deus falou foi conosco. A promessa não é do povo do mundo, a promessa está na presença de Deus. A promessa de Deus não é para o mundano. A promessa de Deus, glória a Deus. A promessa de Deus não é para o incrédulo, não é para o mundano, é para os servos. É para os que creem, é para os que confiam. E Caleb diz, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos fará prevalecer. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto Caleb estava animado, enquanto Caleb estava animado, cheio de confiança no Senhor, a Bíblia diz que se levantou um grupo de pessoas para apedrejá-lo e tirar-lhe a vida. Enquanto ele estava ali, animado, cheio de confiança no Senhor, muitos se levantaram para apedrejá-lo e diziam que iriam matar ele e Josué. Aí Deus aparece. Aí Deus intervém dizendo que Josué e Caleb, isso através de Moisés, que eles iriam entrar na terra. Eles iriam possuir a terra, eles iriam habitar na terra, e aqueles que não acreditaram, aqueles que duvidaram, iriam ficar com seus cadáveres no deserto. Aí eu pergunto a você, você quer entrar na terra ou você quer ficar no caminho? Eu quero entrar na terra. Você quer chegar na promessa ou você quer parar pelo meio do caminho? Eu quero chegar na promessa. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, amados.
Quem crê, entra na terra. Quem crê, possui a terra. A terra é a promessa. Eu vou mudar, eu vou substituir a palavra terra por promessa. Quem crê, entra na promessa. Quem crê, possui a promessa. Quem crê, vai habitar na promessa. Quem crê, vai comer do maná da promessa. Mas quem não crê, vai morrer no deserto. Quem não crê, fica pelo caminho. Mas quem crê, possui. Quem crê, toma posse. Amém. Se prepare nessa noite. Se prepare, que a terra é para nós. Se prepare que a terra é para você. Se lembre que quando eu falar em terra, é promessa de Deus. Ainda há promessa de Deus na nossa vida. Nós estamos andando e pelejando para conquistar, para tomar posse e para desfrutar da promessa. A Bíblia diz, amados, que o tempo passa. E Josué agora, depois de ter conquistado, porque eles conseguiram entrar na terra, conseguiram destruir os inimigos, e eles tomaram posse da terra. Amém? E o tempo se passou. E agora Josué, ele começa a dividir as terras para aqueles que acreditaram. Josué começa agora a dividir a promessa de Deus para os filhos de Israel, para aqueles que acreditaram, para aqueles que lutaram, para aqueles que conquistaram. Há uma porção da promessa de Deus para cada um de nós, que acreditarmos, que lutarmos e que conquistarmos. E quando Josué estava dividindo ali aquelas terras, ali também estava Caleb. Aí Caleb chega para Josué. Já haviam se passado 45 anos. E Caleb estava ainda animado. Ele já estava com 85 anos, amados. Mas a Bíblia diz que ele ainda estava animado, porque chegou agora a hora dele receber a parte dele. E a Bíblia diz que Caleb chega todo animado, e ele diz para Josué, ele disse: olha, Josué, eu ainda estou lembrado o que Deus falou a Moisés, o que Deus falou para mim através de Moisés. Eu não esqueci. Os anos se passaram, mas eu não esqueci da promessa. A promessa é minha, a conquista foi minha, e agora eu quero a minha parte da promessa. A Bíblia diz que Caleb, acreditando, mesmo quando muitos não acreditaram, quando muitos tentaram apedrejá-lo, quiseram até matar, tirar a vida dele, mas a Bíblia diz que ele continuou firme e animado, até tomar posse da promessa. E ele chega para Josué e diz: eu era de 40 anos de idade quando Deus falou comigo através de Moisés. Olha só. Quando Deus falou com Caleb através de Moisés, ele tinha 40 anos de idade. E a Bíblia diz que 45 anos se passaram. Então 40 com mais 45, 85 anos. Pode até demorar para nós, mas o que Deus fala, Ele cumpre. Pode até demorar, mas
tudo que Deus fala e promete, Ele cumpre. Pode até acontecer situações que venham dizer que não vai acontecer. Pode até pessoas se levantar até para nos criticar, usadas pelo diabo para tirar o nosso ânimo. Mas se nós permanecermos na posição, crendo e confiando, passe o tempo que passar, o que Deus falou se cumprirá. A promessa é para os que perseveram até o fim. A promessa é para quem luta. A promessa é para quem conquista. Não foi fácil. Foram 85 anos de luta, enfrentando exércitos, lutando em guerras. Mas Deus guardou. Mas Deus preservou. E chegou agora o dia de receber o que conquistou. Foi tanta luta, foi tanta adversidade, foi tanto desespero. Mas Caleb não tirou os olhos dele da visão. Caleb não perdeu o foco. Caleb passou 85 anos com os olhos focados na promessa. Você tem quantos anos de crente? Responda para você. Eu tenho mais de 20 anos. Se nós desviarmos a nossa visão, nossos olhos, a nossa fé, a nossa confiança do foco que é a promessa, nós iremos perdê-la. Caleb, ele ficou focado até ele conquistar. Ele olhou para a promessa. Ele guardou a promessa. Ele guardou aquela palavra que Deus tinha dito através de Moisés. Caleb falou para Josué: eu estou velho, mas quando eu chegar lá na minha terra, que eu conquistei, eu ainda vou fazer muita coisa. Eu ainda vou trabalhar na terra. Eu ainda vou colher da terra. Porque a promessa é minha. Tome posse da sua promessa. Tome posse da sua porção nessa noite. Eu não vou mandar você estar repetindo, não. Só vou mandar você tomar posse. Hoje eu vi uma mensagem de um irmão que postou na rede social. Disse, tem pregador que acha que as ovelhas é papagaio, para ficar mandando repetir. Mas às vezes é necessário. Porque há poder na palavra que sai da nossa boca. Porque quando nós falamos com a nossa boca, nós estamos profetizando. Nós estamos declarando, nós estamos determinando aquilo que nós queremos viver pela fé. E a Bíblia diz que quando nós determinamos, assim será, se nós cremos sem duvidar. E a Bíblia diz que Caleb recebe a terra. E Caleb entrou na terra, possuiu a terra. Mas quando Caleb entrou na terra, ainda havia filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Os gigantes. Os guerreiros, ele ainda tinha que enfrentar esses homens valentes, guerreiros e grandes. Eram gigantes. Tomou posse da promessa, mas ainda havia obstáculos a vencer. E a Bíblia diz que ele encontra ali os filhos de Anak, mas ele derrota os filhos de Anak, porque Deus era com ele. Ele derrubou os obstáculos, porque Deus era com ele, porque ele ainda confiava em Deus. Como vencer os obstáculos? Confiando no Senhor. Focados na promessa. Aquele que prometeu vai me guardar e vai me fazer vencer cada obstáculo. E ele conquistou. E ele destruiu ali os filhos de Anak. Mas a Bíblia diz que depois que ele derrota os filhos de Anak, ele agora quer conquistar mais uma terra, que era chamada Kiriat Sefé. Ele diz, agora eu quero conquistar aquela terra ali. E lá ainda havia gigantes. Lá ainda havia filhos de Anak. E quando ele pensa em conquistar essa terra,
ele lança uma proposta. E ele diz: aquele que for valente e conquistar Kiriat Sefé, essa terra aí, conquistar para mim, eu darei como recompensa a minha filha, para ser sua esposa, que era Axa. Axa, uma mulher que se levantou para reivindicar a sua bênção. Já estou começando a falar de mulher, né? Mas eu pedi a Deus uma palavra para toda a igreja, para não ficar só falando de mulher, 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 porque todos nós precisamos da bênção do Senhor, da palavra do Senhor. E ele diz: ofereço minha filha Axa para aquele que conquistar Kiriat Sefé, para mim. E a Bíblia diz que se levantou um sobrinho de Caleb chamado Oteniel, que foi o texto que nós lemos aqui. E a Bíblia diz que Oteniel, ele luta, ele vence e toma posse daquelas terras para Caleb. E Caleb cumpre a sua palavra e dá a sua filha como esposa para Oteniel. E a Bíblia diz, vamos ler de novo aqui em Josué capítulo 15. E o 17. Tomou-a, pois, Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi, agora Axa está indo embora com Oteniel, que agora é seu esposo. Versículo 18. Esta, quando se foi a Oteniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Então veja bem, a Bíblia diz aqui que Axa, ela se arruma para ir embora com seu esposo. Só que quando ela se apronta para ir, ela começa agora a conversar com seu esposo. E a Bíblia diz que ela começa agora a insistir com ele, para que ele fosse até o seu pai Caleb e pedisse um campo, uma terra boa. Porque Caleb tinha dado como dote a ele uma terra seca. Aí eu pergunto para vocês, amados, terra seca produz? Terra seca presta para plantar e para criar animais? E para sobreviver? Para viver? Não presta. Foi o que Caleb deu para o esposo da sua filha, para o seu genro, uma terra seca. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam prontos para ir, Axa, que era uma mulher que conhecia as terras de seu pai, era uma mulher de visão, ela diz: não, meu esposo, nós não podemos ir embora dessa forma não. A terra que meu pai nos deu é terra seca. Como é que nós vamos viver numa terra seca? Não tem água. Peça a ele uma terra com água, uma terra boa. Mas pelo que nós notamos aqui na palavra, o esposo não fez, talvez até ou com vergonha ou com medo. Ou medo de levar um não, ou medo porque Caleb era homem de guerra. Ficou calado. Mas Axa, mulher de visão, mulher de determinação, mulher ousada, porque ela puxou o pai, Caleb. A Bíblia diz que ela pula do jumento que estava montada, fica de pé. Quando o pai vê ela pulando do jumento e ficando de pé, o pai pergunta: o que é que você quer, minha filha? Ela diz no versículo 19, respondeu ela: dá-me me dê um presente. Tem tradução que diz: me dê uma bênção. Aqui é bênção, né? Aqui também. E aí? É bênção?
A minha diz presente, mas presente e bênção é a mesma coisa. Ele diz, vamos dar para a bênção, né? Axa diz para o seu pai, dá-me uma bênção. Porque a terra que o Senhor nos deu é terra seca. O Senhor nos deu terra seca, agora nos dê fontes, nos dê água. E a Bíblia diz que por causa da ousadia de Axa, por causa da determinação de Axa, por causa do posicionamento, da atitude de se posicionar e reivindicar uma bênção, a Bíblia diz que o pai dela lhe deu as fontes superiores e também as fontes inferiores. Sabe por que Axa foi abençoada? Ela foi pedir ao pai uma bênção, não foi? Sabe por que ela foi abençoada? Eu fiz uma anotação aqui, ó, forte para você e para mim que somos mulheres. Você lembra que ela insistiu com o esposo? Vai lá falar com meu pai. A terra é seca, não presta não. Como é que a gente vai se virar na terra? Peça pelo menos umas fontes, ou uma fonte. E ele ficou calado na dele. Sabe por que Axa conseguiu a bênção? Primeiro porque ela tomou uma atitude. Ela se posicionou. Ela reivindicou. E a anotação que eu fiz aqui é que mulher que se levanta, uma mulher quando ela se levanta com determinação, uma mulher quando se levanta com atitude, é porque ela não se conforma com pouco. Eu estou falando diante do Senhor, quando se levanta perante o Senhor para reivindicar uma bênção. Mulher quando toma uma atitude para se levantar diante do Senhor, ela se levanta, primeiro porque ela não se conforma com pouco, e segundo, porque ela sabe que Deus tem muito para dar. Ela sabe que Deus tem muito mais daquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que Deus tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante para nos dar, para dar àquele que pede. Ela diz, dá-me uma bênção. A terra que tu me deste é terra seca. O pai dela olha para ela e diz, as fontes superiores eu te dou, e as inferiores eu te dou também. Eu já vou encerrar aqui, amados. Fontes superiores, fontes inferiores. Ela pediu uma bênção, a terra estava seca. Como é que está a terra que você está habitando? Como é que está a terra que você está habitando? Está seca? Você não está vendo produtividade? Você não está conseguindo desfrutar dos frutos? Porque a terra era seca, mas fazia parte da promessa. A terra era seca, mas a terra foi conquistada com muita luta. Você pode estar vivendo numa terra seca, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo fiel ao Senhor, mas você está na posição que Deus te colocou porque você conquistou. Se a terra que você está seca, então nessa noite você vai pedir uma bênção ao Senhor. Eu vou encerrar agora essa palavra. Você vai pedir uma bênção ao Senhor. Axa pediu uma bênção ao Pai. Hoje nós vamos pedir uma bênção ao Senhor. E Ele não deu só uma, Ele deu duas. Que mudou aquela terra. Ele deu duas fontes, as superiores e as inferiores. E a bênção se tornou, a conquista se tornou completa. As fontes superiores são maiores do que as fontes inferiores.
As fontes inferiores são as coisas aqui da terra. É uma porta de emprego aberta. Amém? É uma bênção conquistada aqui na terra. É uma casa própria. É uma cura. Mas as fontes superiores, quando Deus nos alcança, nos abençoa com as fontes superiores, Ele nos abençoa com salvação, Ele nos abençoa com transformação, Ele nos abençoa, amados, com dons, com ministérios. Essas são as fontes superiores. E as inferiores são as bênçãos por aqui. Mas não importa. O Pai abençoou com as superiores e também com as inferiores. Deus tem bênção do céu para derramar sobre nós e nós sermos abençoados aqui nessa terra. Tome posse dessa palavra. Tome posse da promessa. Fique de pé. E nós vamos agora orar. Nós vamos